Bom, pessoal, nós vamos para o Instagram, tá bom? Pessoal que está no YouTube, nós vamos passar aí para o Instagram, porque está tendo muita instabilidade aqui no YouTube, tá? Então, eu vou encerrar a transmissão no YouTube e vejo vocês lá no Instagram, porque lá a gente vai conseguir conversar de uma forma mais fluida do que aqui no YouTube. Tá bom? Boa noite, Adriana. Boa noite, Leandro, para todos que estão chegando aí. Pessoal, então a live que nós faríamos lá no YouTube, nós vamos fazê-la aqui no Instagram, tá bom? Se puder avisar, já avisa nos grupos que a live vai ser no Instagram. Bom, pessoal, então enquanto todo mundo vai entrando, tá? O pessoal vai sendo avisado aí que nós estamos ao vivo. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira, sou contador. A minha especialidade são os tributos, né? Trabalho com isso há mais de 10 anos, tá? E hoje a nossa live, o foco desta live é trazer para vocês o conteúdo de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Uma visão um pouco diferente do que eu tenho visto outros profissionais fazendo, né? Não uma visão um pouco diferente, porque a estrutura do cálculo, a exclusão de qualquer forma, ela é uma, né? Nós vamos, como posso falar, nós vamos ali trabalhar a exclusão da base de cálculo, independente do que for, ela é de uma única forma. O que eu não vejo sendo tratado é as questões da forma judicial e da forma administrativa, que é justamente isso que nós vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Pessoal, então, antes de nós iniciarmos, né, vamos falar um pouquinho, o nosso Instagram aqui é um Instagram focado em assuntos da área fiscal e tributária, da área contábil, tá bom? E todo dia comigo aqui, que atua diretamente nessa área há mais de 10 anos, como eu disse, tá? E eu quis trazer uma visão hoje um pouquinho diferente daquilo que vocês têm por aí. Além de tudo isso, eu queria deixar um recado aqui, que todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, possivelmente, nós teremos aí as nossas lives, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos tendo a live sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a forma administrativa versus judicial ou vice-versa. E na semana que vem nós teremos a live sobre a e-financeira, tá? Vamos definir ainda onde vai ser essa live, vamos tentar ajustar as questões do YouTube, até para poder fazer uma live, poder trazer para vocês o conteúdo de uma forma diferente. Às vezes nós trazemos na lousa, trazemos aqui, tá? Mas hoje nós vamos aqui mais bater um papo. Ainda não decidimos se essa live vai ficar gravada ou não, tá? Isso vai depender muito se ela vai ficar aqui disponível por alguns dias. Vai depender muito se vocês vão aí estar aqui comigo, interagir comigo, tá? E aí nós vamos conversando, tá? Bom, então já fica o convite aqui para você me seguir aqui nas redes sociais, tá? Pessoal, sempre que possível, você vê uma postagem minha, deixa o seu like, se possível comenta, tá bom? Se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente aqui no Instagram. Por quê? Não estou mendigando os likes, mas é porque justamente você dando like, você deixando um comentário, você se inscrever no nosso canal, né? Deixando um gostei no conteúdo nosso, a ferramenta, o algoritmo vai entender que você gosta daquele conteúdo e ele vai te entregar mais vezes o nosso conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, e ele também vai entregar, obviamente, para mais pessoas, tá? Douglas, boa noite. Boa noite, Aline, para todos que estão chegando aí. Pessoal, então nós vamos começar a bater um papo aqui sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Antes da gente iniciar, de fato, eu vou fazer uma breve lembrança, vamos lembrar um pouquinho do que nós temos, né, e do que já até se passou com relação a tudo isso. Seja muito bem-vindo aí, Maurício.
E lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem, não deixem de perguntar, tá bom? Deixem as dúvidas aí, porque nós vamos sempre aí colocando para vocês. Pessoal, então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui em relação à forma administrativa e à fase judicial, antes mesmo de falar da exclusão da base de cálculo, é o quê? A forma administrativa é a forma que nós vamos mexer, vamos dizer assim, alterar as obrigações acessórias, né? Então nós vamos lá na FD Contribuições, na DCTF, tá? E também no Perdecomp. Então nós vamos nessas 3 obrigações acessórias e nós vamos alterar elas. De que forma? De uma forma para que haja aí a constituição do crédito tributário, para que seja reconhecido esse crédito e a partir deste momento nós passamos ali a utilizar aquele valor, tá bom? A forma judicial é a forma em que nós precisamos aí de uma pessoa, de um profissional, né, do direito, ou seja, um advogado. Por quê? Nós, como contadores aqui, nós não podemos ajuizar uma ação, tá? E seja essa ação qual for, seja um mandado de segurança ou seja algum outro tipo de ação, tá? Então nós precisamos ali de um advogado. Ah, beleza. A forma administrativa precisa de advogado? Não precisa, tá? A alterações das obrigações acessórias vai precisar mais de um contador para colocar o seu CRC e ali colocar suas informações para transmitir aquela declaração e não precisa de advogado. Agora, a judicial precisa obrigatoriamente de um advogado, tá? Esse é o ponto. Agora, precisa de contador na judicial? Teoricamente não, tá? Mas eu particularmente prefiro que tenha um contador junto, por quê? Porque o contador ele pode estruturar ali um relatório para anexar no processo e tornar esse processo mais forte, tá bom? Embora já tenha o trânsito em julgado e tudo mais, nós vamos discorrer sobre tudo isso. Bom, pessoal, então agora falando um pouquinho, já que nós entendemos o que é a fase administrativa e o que é a forma judicial, né, a diferença dessas duas formas, agora nós precisamos entender como surgiu a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Do ICMS. Ela surge porque tanto o ICMS, o PIS, a COFINS são tributos indiretos, tá? Eles vão compor ali o valor do produto, tá? É aquele imposto por dentro, né, chamado assim. Então, quando é feito o markup, quando é feita a composição do preço do produto, ali é embutido os impostos, tá? E assim se faz, pelo ICMS, pelo PIS e pela COFINS, e tantos outros que tem. E aí, surge então o entendimento de que se eu tenho um produto que custa 100 e eu coloquei os meus impostos dentro dele, se eu vou pagar 100, a minha base de cálculo vai ser 100, tanto para ICMS quanto para PIS e COFINS, e esses impostos estão lá dentro, quer dizer que sobre esses 100 reais, uma parcela dos 100 reais é imposto. Então, entende-se que eu devo retirar um dos impostos para que aí sim eu pague o quê? O meu tributo, o imposto de forma correta, ou seja, não vou pagar imposto sobre imposto. Então, surge a tese, que dizem então a tese do século, do PIS, do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, que é o quê? Retirar o ICMS de dentro da base do PIS da COFINS, tá? Então, por exemplo, se nós temos ali um produto que custa 100, tá? 100 reais o produto, e tem 18% de ICMS, naturalmente, antes desse entendimento, a nossa base de cálculo seria 100 reais. Com esse entendimento, nós vamos retirar o ICMS dentro da base, que é 100, vamos pensar em 18%, 18 reais menos 100, 82 reais. Então, a nossa base de cálculo ela passa de 100 reais para 82 reais. Tá? Então, isso é a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. É você excluir o valor de ICMS de dentro do valor do produto. Ponto. Ah, mas e o inverso? E o PIS e COFINS dentro da base de cálculo do ICMS? Existe? Até hoje eu não vi, mas seria a mesma tratativa. Tá bom? A mesmíssima tratativa. Ah, mas não pode ter uma diferença porque o ICMS é não cumulativo e o PIS e COFINS, no lucro presumido, é cumulativo? Não, porque o que manda aqui é a formação do preço.
é a composição do preço de venda, tá certo? Então aí nós tivemos então aquele recurso extraordinário, né, o 574706, lá no dia 15 de 3 de 2017 ele foi julgado e deu repercussão geral para todos os contribuintes. Mas, mesmo com a decisão do STF, os contribuintes eles não podiam, olha só, eles não podiam usufruir desse benefício. Por quê? Porque não há lei, não havia lei, e até hoje não há lei para isso. Tá? E é aqui que está uma das questões, já que nós vamos levar para o final. Pensando nesse ponto, então, como não há uma lei específica dizendo que, de fato, falando assim, a composição da base de cálculo do PIS e COFINS é formada por XYZ, gente, então, nosso entendimento é de que o quê? Entramos com uma ação judicial, seja uma da segurança ou seja algum outro tipo de ação. Tá? Bom, depois vamos falar assim, desse burburinho que foi criado com base na RE 574706, né, de repercussão geral, a Receita Federal se pronunciou, criou uma ação normativa e também a COSIT 13, que dizia que o ICMS a ser destacado, ou seja, a ser descontado lá na base de cálculo do PIS e COFINS, era o ICMS a pagar do período de apuração, e não o ICMS destacado da nota. Ou seja, a Receita Federal, desculpa o português, claro, mas deu uma de João sem braço e simplesmente falou assim, ó, eu não reconheço o que o STF falou, tá? Eu simplesmente quero isso daqui. Por quê? Porque o rombo nos cofres públicos seria muito alto, tá? Então, sai então a COSIT. Bom, só lá, neste ano, 13/5/2021, nós temos a modulação. O que é a modulação? A modulação, vamos dizer assim, que é a decisão definitiva de tudo isso. E a modulação decide que o ICMS a ser destacado, o ICMS a ser descontado da operação é o ICMS destacado no documento fiscal e não o ICMS a pagar. Quando ele fala ICMS a pagar, é o ICMS da apuração do ICMS. Débito, crédito e saldo. Agora, se teve saldo credor, não tem nada que se descontar. Tá? Por isso que eles foram bem inteligentes nesse ponto. Bom, inteligentes não, né? Eles foram bem espertos. Agora, quando nós temos a modulação, o que acontece? Agora a repercussão é geral. O contribuinte está na face dele o benefício. Mas, ainda assim, até exato momento, dia 19/8, às 8h24, não temos uma legislação para isso. A Receita Federal não se pronunciou. Temos sim o quê? Um manual atualizado do FD Contribuições e um parecer da PGFN, mas não temos lei. Pensando dessa forma, tem gente que trata, mas o manual do FD Contribuições é análogo a uma lei. Fica complicado, né? Você vai apresentar o quê numa hora de uma ação, numa decisão? Você vai apresentar o manual da FD Contribuições? É um pouco complicado, né? Então, aí nós começamos a ver que o quê? Que a forma administrativa, ela vai derrapar um pouco. Não que não seja possível, é muito possível, mas a forma administrativa, ela pode gerar para o contribuinte um passivo, não um passivo, mas um retrabalho de ter que ir depois para uma esfera judicial, que se ela já for desde agora, ela não vai precisar, tá? Bom, então temos a modulação. Então, quando nós temos a modulação no dia 13/5, nós partimos para dois cenários, né? O cenário 1, as empresas com ação judicial, e o cenário 2, as empresas sem ação judicial. Maravilha! Empresas com ação judicial. Muito fácil, vamos entender. Essas empresas, se elas protocolaram, não é a decisão, se elas protocolaram o pedido, tá? Para fazer a exclusão do ICMS, antes do dia 13, antes do dia 15, vou falar até o dia 16/3 de 2017, ela poderá aproveitar os últimos 5 anos da data do pedido. Maravilha! Se a empresa protocolou o pedido após o dia 16, dia 15 ali, do 3 de 2017, ela poderá aproveitar o crédito
até esta exata data, dia 16/3/2017, tá? Ah, mas eu não posso pedir os últimos 5 anos, já estava na ação. Não pode, porque essa é a decisão do STF. Quem entrou antes da data, pode os últimos 5 anos, e quem entrou depois vai ficar preso nessa data, tá bom? Então, entendidos quem entrou com a ação. Agora, e quem entrou sem ação? Quem entrou sem ação vai partir, então, para o lado administrativo, quem está sem ação. Ah, eu posso entrar com ação agora? Pode sim, sem problema nenhum. É o que eu te indico a fazer, aliás, tá? Posso entrar, posso ficar sem ação? Posso. O que nós precisamos avaliar aqui não é só a questão de ação ou não ação, mas é a questão, eu não sei se vocês puderem interagir comigo e colocar aqui se vocês são contadores, se vocês são advogados, ou se você é uma empresa que aqui está me seguindo e quer de repente fazer esse processo, coloca para mim. Por que eu estou falando isso? Porque você, contador e advogado, você vai precisar entender o perfil do teu cliente. Se esse teu cliente ele é um perfil mais agressivo, se ele é um perfil mais arrojado, né? Ou seja, ele assume o risco de ir para uma fase administrativa e correr o risco de depois esse crédito de repente ser glosado, tá? Ou não, ele é uma empresa mais conservadora, é uma empresa que aversa aos riscos, então vamos para o lado da ação. Tá? Então precisa entender sim esse lado aí do cliente, tá? Precisa entender muito bem. Bom, então vamos agora entender o que deve ser feito nesses dois processos, tá? Já adianto aqui para vocês, de antemão, que a forma administrativa é a mais trabalhosa, sem sombra de dúvidas nenhuma, tá? O que fica ali claro, né? Quando nós temos o manual da FD Contribuições, é que não fica muito bem colocado que só as empresas que estão sem ação que devem fazer a retificação. Da forma que está, parece que todas, né? Mas vamos entender isso. Então vamos lá. A empresa que não entrou com a ação e ela quer fazer da forma administrativa, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar compor o seu crédito tributário. Maravilha? E o que vai ser compor esse crédito tributário? Então o que é? Ela vai estar aqui, vai olhar para o seu cenário de recolhimento de impostos e vai falar, ó, perante a Receita eu não tenho nenhum crédito, porque eu recolhi o PIS e COFINS de todo esse período conforme foi apurado, certo? Então o que eu preciso fazer para compor esse crédito? Então eu vou lá na FD Contribuições e vou retificar todas as FD Contribuições de todo esse período, do mês 3 de 2017 até hoje, tá? Ah, mas dá trabalho. Se você quer fazer administrativamente, não tem outro jeito, tá? Vai retificar todas essas declarações. Ah, como que faz isso? Gente, aqui eu não consigo trazer para vocês isso, tá? Eu não estou vendendo nada hoje aqui para vocês. Isso precisa ficar bem claro. Eu não vou vender nada hoje para vocês, tá? Mas no meu curso eu ensino os alunos a como fazer isso aqui exatamente na prática, tá? Como eles vão fazer isso daqui. É no curso completo, não estou vendendo, nem é um curso específico, é lá no curso completo, tá? Bom, retifiquei as minhas FD Contribuições. Mas por que eu tenho que retificar as FD Contribuições? Porque quando você informou a sua FD Contribuições lá no período, o que você fez? Você informou uma base completa, sem exclusão. Então você recolheu aquele imposto. Agora o que você vai fazer? Você vai retificar, tirar o ICMS da base, vai compor um saldo menor do que você pagou. Quando essa declaração for transmitida, a Receita Federal vai ver que não, tem um recolhimento aqui de R$1.000, mas o correto era 800. Vai começar aqui nascer um crédito tributário. E esse crédito tributário precisa ser controlado lá nas fichas de controle de crédito da FD Contribuições também. Beleza. Além da FD Contribuições, você precisa vir retificar a DCTF. Tá? Por quê? Porque a DCTF é a declaração perante ao fisco que você prova os seus pagamentos do imposto. Tá? Então, o que vai acontecer ali na DCTF? Você vai colocar o seu pagamento, que a princípio está maior, só que agora o seu valor devido é menor. E aí vai reconhecer que exato tem um crédito. Agora sim temos um crédito ali, a partir da mesma forma daquele período do março de 2017 até agora, tá? Só parar um pouquinho aqui, para vocês que estão chegando agora,
nós estamos falando sobre a exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Forma administrativa versus a forma judicial. Bom, então eu retifiquei a minha FD Contribuições, retifiquei a minha CTF e agora eu tenho a constituição do crédito, tá? Ah, mas precisa retificar a CTF? Precisa, gente. Precisa compor lá o saldo a pagar que ficou menor do que você pagou, senão você não consegue isso depois. Bom, então a partir deste momento eu tenho meu crédito constituído, depois que eu retifiquei essas duas declarações. O que eu faço a partir desse momento? Agora eu vou usar o PERDECOMP. De que forma que eu vou usar o PERDECOMP? Pagamento a maior. Porque você retificou a FD Contribuições, disse que a sua base era menor, e você retificou a sua CTF e disse que o valor que você pagou era maior do que teoricamente você estava devendo. Então, agora você tem um crédito constituído e você poderá usá-lo lá no PERDECOMP para pagar outros tributos, certo? Gente, dá trabalho, né? Administrativamente é o que dá mais trabalho. Bom, agora vamos para o judicial. O judicial, o que nós precisamos entrar? Ou com um mandado de segurança ou com uma ação. Isso vai precisar de um advogado. Isso eu já deixei bem claro desde o começo, tá? Entrou com o mandado de segurança, por exemplo. Ele foi deferido. A partir do deferimento, aquele contribuinte ele já pode usufruir mensalmente do futuro, tá? Ah, ninguém me fez essa pergunta, né? Ah, mas e o cara que não entrou, ele pode usar mensalmente? Eu vou falar o que eu acho, tá? Eu acho um pouco arriscado, porque ainda não tem lei, tá? Mas pode fazer. Vai ser da mesma forma administrativa. Vai já fazer, vamos supor, daqui para frente, vai fazer a FD Contribuições já retirando o ICMS da base e já vai pagar as guias do valor menor, tá? Mas assim, é repercussão geral, o STF já decidiu, pode dar alguma coisa? Pode, porque cabeça de juiz cada um é um, né? Cada um entende um jeito. Tenho exemplos aqui, que eu tenho uma cidade que eu trabalho que bate o mandado de segurança, ele já defere. Tem uma outra cidade que teve que subir para a segunda instância, porque o juiz da primeira não entendeu, tá? Ele não entendeu assim como entendeu o STF, né? É isso que eu estou falando. Bom, então, forma judicial. Fiz o mandado de segurança, foi deferido, posso usar daqui para frente tranquilamente, porque você vai colocar até o número do processo lá na FD Contribuições, tá? Bom, e o que eu tenho que esperar para começar a usar o meu crédito do passado? Deixa eu ver aqui, ó, Eliud, Vinícius. Vale a pena lembrar que se a empresa tiver lucro contábil, a retificação da FD vai aumentar. Eu vou falar disso no final, Eliud, vou falar. Você tem toda a razão. Então, o que acontece? Nós precisamos esperar com a ação o trânsito em julgado. O trânsito julgado é o final, acabou, morreu a ação. Quando eu tenho o trânsito julgado, quer dizer que aquele crédito que está na ação, que eu falei, ó, meu passado tem tudo isso aqui, ó, para eu recuperar. Então, trânsito julgado quer dizer que está valendo. Trânsito julgado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a habilitação do crédito. O que é a habilitação do crédito? É um formulário simples que está lá na instrução normativa 1717, tá? E aí, essa instrução normativa 1717 tem lá no seu final um anexo que vai levar vocês para fazer a habilitação do crédito. É bem simples, bem tranquilo, tá? Não tem nenhuma dúvida. Bom, em 60 dias sai no máximo a homologação do crédito. Com a homologação do crédito vai sair o quê? Vai sair um despacho decisório. E é esse despacho decisório que é um número que nós vamos informá-lo lá na nossa PERDECOMP. Então nós faremos a PERDECOMP mediante processo judicial e informaremos lá na PERDECOMP o número do despacho decisório. Olha só que na forma judicial nós não precisamos retificar a FD Contribuições nem a CTF, porque a composição e a constituição de crédito, do crédito, se dá lá no processo, depois na habilitação do crédito, tá? Então isso não acontece, tá? Demora um pouco mais, é isso que eu estou falando. O cliente está com fome de usar esse crédito, mas ele é averso ao risco, vai para o processo, vai para o judicial. Ah, o cliente está com fome, mas ele quer usar de qualquer forma, ele não tem medo, faz administrativo, vai dar mais trabalho, cobra por isso, mas
tem que se pensar, tem que analisar caso a caso de cada cliente aí, tá bom? Bom, e aí nós temos, né, diversas questões aí, que é justamente como o nosso amigo Eliud colocou aí, né, a empresa que é, por exemplo, do lucro real, tá? A empresa do lucro real, ela tem que observar o quê? Que lá na sua apuração do imposto de renda e da contribuição social, ela deverá reconhecer o seu, olha só, esse crédito como receita. Então, o crédito ele vai aumentar a sua base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, no lucro real tem que ser muito bem visto isso, tá? Antes de simplesmente sair fazendo, tá? Bom, pessoal, basicamente, o que eu queria falar para vocês era isso, tá? Essa diferença da forma administrativa e da forma judicial, tá? Além de tudo isso, como eu disse para vocês, eu vim trazer para vocês uma visão que eu não vejo as pessoas trazendo, né? Eu vim trazer para vocês uma visão bem diferente do que está sendo trazido, tá? Agora, eu não posso nem trazer mais além disso para vocês. Por quê? Porque eu tenho os meus alunos em quem eu ajudo lá e pego realmente na mão deles para fazer essas questões, tá? E lá eu ensino de fato eles a como manipular qualquer uma das declarações e também o PERDECOMP na prática, tá bom? Bom, só lembrando que o PIS e COFINS ele poderá ser compensado em qualquer tributo federal, tá? Qualquer tributo federal. Ah, tem alguma forma que eu não preciso retificar a minha DCTF? Tem. De que forma? No administrativo, quando você vier retificando as FD contribuições, você vai fazer o controle do crédito lá nos controles lá embaixo, nos registro 1000, tá? Que agora eu não lembro qual que é os números certinho, mas é lá embaixo. O que você pode fazer? Conforme for passando o tempo, e vamos supor, atualizou o saldo até agora, e você vai, por exemplo, passar a FD contribuições do mês 7, você tem um saldo carregado de crédito PIS/COFINS, mês a mês. Então você pode abater aquele crédito no PIS/COFINS do mês. Maravilha, tá? Ali você pode usar sem fazer de CTF. Ah, mas eu quero pagar imposto de renda e contribuição com esse PIS e COFINS. Aí você vai precisar retificar de CTF. A vantagem de fazer pela de CTF é utilizar o PIS e COFINS ajustado na Selic, tá? Lá na FD Contribuições não ajusta. Agora, na de CTF, no PERDECOMP a gente consegue ajustar, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para passar para vocês nas minhas anotações. FD Contribuições, pessoal, não, como eu disse, não dá para passar muita coisa, né? Mas, por exemplo, vocês vão lá, só para assim, ficar aqui para vocês registrado, tá? É lá no registro C170, que é o registro de itens, né? Então temos o registro C, que é o registro de notas de entrada e saída. Lá vai ter o registro C170, que é o filho do C100, tá? Que é o registro de itens. Dentro desse registro nós vamos ter o campo 15 e o 8, respectivamente, tá? Esses campos representam o valor de desconto e valor de CMS. Então, nós precisamos informar nesses campos exatamente o valor. E lá no lucro presumido, isso, o C170 é para o lucro real, tá? Porque o lucro real passa o SPED completo no FD Contribuições. No lucro presumido, que é o SPED FD Contribuições, vamos dizer assim, condensado, né? É lá no registro F550, tá bom? Então ficou aqui esse bônus para vocês, tá bom? Pessoal, temos dúvidas? Vocês querem colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa do que eu não falei, tá? O que eu deixo aqui para vocês, enquanto vocês vão colocando, é que essa é uma demanda um pouco reprimida por receio e também por, vamos dizer assim, a verdade é uma. Contadores e advogados, dificilmente eles vão ali trabalhar juntos, mas isso é primordial, tá? Faça um acordo, faça uma parceria com o advogado e ganhem juntos esses clientes, tá? Por quê? Se você tem um cliente, olha só,
que ele é averso ao risco, mas ele quer fazer. Você mostra para ele os cálculos e que ele vai ter uma economia. Mas ele não quer fazer administrativamente, ele quer fazer judicial. Então você precisa estar do lado do advogado ou ser um advogado. E advogado vá atrás do contador. Por quê? Eu já vi processos onde os advogados simplesmente colocavam ali um valor X e nem colocavam a memória de cálculo. Isso não que vai ser questionado, pode ser questionado sim, mas fica ruim depois para fazer a habilitação do crédito. Tá? Então, fica aqui essa questão. E isso, contadores e advogados, é uma forma de ganhar dinheiro. Mesmo com a decisão do STF, vocês podem ganhar dinheiro. De que forma? Vendendo para os clientes de vocês aí esse trabalho. Tá? E, gente, a oportunidade está aí. Pega ela quem quer, né? Então, fica aqui essa dica. Bom, pessoal, então, enquanto vocês vão falando sobre dúvidas aí, que eu espero que tenha dúvidas, né? Ou não, né? Se todo mundo entendeu tudo. Se entendeu, tá tudo ok, deixa um joinha aqui, já tá maravilha para mim. Agora, com relação a falar um pouquinho aqui da página, né? Nós estamos aí quase batendo 10 mil seguidores, já a gente bate. Então, se você não nos segue, segue a gente aí, tá? Porque nós temos sempre conteúdo e sempre novidade aqui para vocês. Segue a gente também lá no YouTube, se inscreve no canal, estamos quase com mil inscritos, né? No nosso canal no YouTube. E é isso aí. Bom, pessoal, então se não tem mais dúvidas, eu vou encerrar a live por aqui, tá? Eu peço desculpa para quem foi do YouTube e depois teve que vir para cá, porque justamente nós tivemos um problema lá. Pergunta quem trabalha na área. Tá bom? E a dúvida, quem trabalha na área, quem já fez isso, quem já fez a exclusão, ainda não fez, está com receio, qual a sua profissão, é contador, é analista fiscal, é dono de escritório, é advogado, o que é? Vamos interagir um pouquinho para eu ter uma noção aí de quem é que está aí do outro lado. O Wilton deixou um joinha aí. Quer dizer que entendeu tudo. Bom, pessoal, então, se ninguém se manifesta, eu vou parar por aqui, porque a hora também já foi. Quinta-feira que vem, temos uma live sobre e-financeira, hein? Olha lá. Nessa live eu vou falar, o Clodoaldo colocou, sou contador, Juzinha, sou analista fiscal e estou com muitas dúvidas. Coloca suas dúvidas aqui, por favor, que nós vamos te ajudar. Então, na semana quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre a e-financeira, gente. Nós vamos dizer para vocês o que está acontecendo, qual é o atual cenário da e-financeira. Sou Figueiredo, sou bacharel em Ciências Contábeis, trabalho em escritório, maravilha. Então, a gente vai trazer para vocês o que está acontecendo com a e-financeira, né? Por parte não só das pessoas jurídicas, mas por parte das pessoas físicas também. As empresas e a pessoa física ela acaba negligenciando, tá? E a conta está chegando. A verdade é essa, tá? Essa live vai ser uma live muito interessante, porque eu vou mostrar para vocês, vou tentar fazer no YouTube, eu espero conseguir muito, mostrar para vocês de fato um modelo de autuação, um modelo de verificação da e-financeira, tá? Como que eles fazem essa verificação, quais são os dados que são verificados, tá? Então, se você quer entender mais sobre isso, esteja comigo aqui na quinta-feira, 8 horas da noite. E lembrando que para você saber onde vai ser, nós avisamos aqui no Instagram, mas nós também avisamos lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Então, para você acessar os grupos do WhatsApp, está aí na bio, tá? Na nossa bio, é só você ir no meu perfil, vai ter um link ali, você clica e lá tem o link do WhatsApp, do Telegram, do YouTube, de todas as nossas redes sociais, certo? Bom, pessoal, a Juzinha falou que tem muitas dúvidas, mas ela não colocou nenhuma aqui para nós.
A principal dúvida que eu vejo, mas é a principal mesmo, tá? Que é a dúvida mais simples, que é o cálculo. O que você vai fazer? Primeiro é falar com o cliente, tá? Definir com ele qual é o caminho a ser tomado, administrativamente ou judicialmente. Administrativamente, já pode começar a fazer a exclusão a partir de agora, tá? Mensal. Judicialmente, faz a exclusão através do mandado de segurança, preferencialmente. Quando sair o deferimento do mandado de segurança, você começa a fazer a exclusão a partir daquele momento. Como se faz a exclusão? Pessoal, você vai, pensa comigo, olha só, pensa comigo um pouquinho. Pensa comigo, qual é a base de cálculo qual é a base de cálculo não? Qual é o fato gerador do PIS e COFINS? Não é oferir receita? Então já temos um primeiro ponto, oferir receita. A empresa oferiu receita. Aquela receita que ela oferiu, ela teve a incidência do ICMS? Não. Então não há o que se falar em exclusão. Ah, mas tem uma que teve. Então a empresa ela pode ter, por exemplo, prestação de serviços, ela pode ter receitas financeiras e ela pode ter receita de fabricação, receita de venda, de revenda. Ah, mas ela teve bonificação que teve ICMS. Bonificação tributa PIS e COFINS? Gera receita? Não gera, né? Então não vai usar ICMS. O ICMS que você vai descontar da base de cálculo do PIS e COFINS é o ICMS de débito das operações que geraram receita. Ou seja, das operações que formaram base de cálculo do PIS e COFINS. Acabou. Olha que fácil. Ah, mas e lá no FD contribui, e lá no lucro real? Gente, no lucro real não muda nada. Porque as receitas também vão ser pela regra de auferir receita, certo? Ah, mas e o crédito? Não fala nada de tirar ICMS do crédito. Nem na decisão, nem no manual. Cuidado, hein? Nenhum dos dois fala. Então, só das receitas, só do débito. E aí, da mesma forma, o que vai mudar do presumido para o real é FD contribuições. Porque você vai fazer de uma forma, ou seja, no real você vai fazer item a item, e aí você precisa ter um sistema para fazer isso. E no contribuições você vai fazer lá no F550. Acabou. Qual é a dificuldade? Entendeu? Bom, pessoal, então fiz aqui rapidamente um breve resumo, né, do cálculo, de como ele é feito. E esse vídeo, eu não sei, vou ver com o meu staff aqui se a gente deixa ele salvo, se a gente não deixa. Se você quer que esse vídeo fique salvo, deixa um joinha. Se não, esse vídeo vai ficar para a história, tá? Não vamos salvar ele, tá bom? Porque como eu disse para vocês, eu não estou vendendo nada, até porque nós estamos com uma turma já em andamento e o foco está nessa turma, mas eu não vou deixar de trazer também o conteúdo aqui para vocês. E com isso, tá? O conteúdo completo está para minha turma. Eu trouxe para vocês um plus, ou seja, um conteúdo que eu não vi ninguém trazendo, tá? Não vi ninguém falando. Agora, temos dois joinhas. Vamos fazer uma meta? Nós temos 13 pessoas na live. Vamos fazer uma meta? Vamos. 6 joinhas eu deixo o vídeo salvo. Tem 2 já. Não é mendigar joinha não, mas é porque esse conteúdo, gente, é exclusivo. Esse conteúdo você só vai ver aqui. 3 joinhas. Faltam 3, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo vou recapitular um pouquinho aqui o administrativo e judicial. Obrigações acessórias. O que eu vou retificar no administrativo? FD contribuições, DCTF e vou fazer a Perdecomp, não vou retificar, vou fazer. Temos 4 joinhas. 4, 5. 5 joinhas. Mais um. Falta 1. Não, mas tem um que está duplicado aqui, né? Agora que eu vi.
Ah, Marizinha, quero aprender setor fiscal. Então você está no lugar certo. Aqui é o lugar certo. Segue a gente aqui, segue lá no YouTube que a gente vai estar junto. Só um ponto, gente, que eu preciso deixar claro para vocês aqui é o quê? Essa live ela não fica no Instagram, tá? Esse vídeo ele não vai ficar aqui no Instagram, ele vai ficar lá no YouTube. Ele vai pro YouTube depois. Aqui eu vou deixar só um criativo para vocês, redirecionar para lá. Ah lá, agora sim, né? Agora foi. Ó o Só Contábil que sempre estava aqui com a gente. Deixa salvo, com o Clodoaldo falando. Pessoal, vai ficar salvo. Vou deixar salvo, vou ficar tranquilo. Tá? É justamente, gente, porque que eu não falo de deixar salvo desde o início. Quero aprender mais sobre PIS e COFINS. Você está no lugar certo. Tá? Pode vir. Entra nos grupos que vocês estão no lugar certo. Por que eu não falo de ficar salvo? Por que eu faço isso? Porque, gente, se eu falo que vai ficar salvo desde o início, vocês não vão participar e não vão mandar dúvida. E eu preciso de dúvidas, eu preciso de que vocês alimentem aqui a minha live, porque quanto mais dúvidas, mais rica fica a live. Só Contábil, boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Faz tempo que a gente não faz live, hein? Então, pessoal, é por isso, tá? Agora, quinta-feira que vem, live financeira, hein? Vou trazer aqui financeira e o conteúdo, ó, posso garantir para vocês que tá filé. É o conteúdo que vai ser assim, ó. Já vou até falar para vocês como que vai ser. Vocês vão vir na quinta-feira que vem. A gente vai definir onde vai ser ainda, tentar arrumar essa questão do YouTube, porque lá eu consigo trazer mais elucidativo, né? Mais ilustrativo o conteúdo. E aí, olha só o que eu vou trazer para vocês. Toda essa questão da financeira, tudo que vai acontecer com o seu cliente. Na segunda-feira, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar lá no seu escritório, onde você trabalha, ou na sua empresa, ou você é advogado, também dá certo, vai falar assim, vai ligar para o seu cliente, ó, sabe aquelas notas que você está tirando, sabe aquilo que está passando na tua conta e você não está tirando nota? O governo já sabe. Ou você arruma agora, ou a casa vai cair. A verdade é essa. Marizinha, eu não sei nem como tirar dúvidas. Marizinha, a gente precisa começar de algum lugar. Esse é o fato, certo? Como que a gente começa? Como que a gente começa na área fiscal? Tá? A gente tem que começar a entender os tributos. Primeira parte legislativa. Tá? E o que é a parte legislativa? É aquilo que rege os tributos. Então, toda essa estrutura. Olha só, eu tive uma ideia, eu vou conversar com o meu staff e eu vou sortear, na próxima live, eu vou sortear um acesso. Eu vou sortear um acesso para 2 pessoas para assistir dois módulos do nosso curso. Se vocês querem isso, deixa um joinha que a gente vai sortear. 2 acessos para vocês entrarem no curso e assistirem 2 módulos. Eu não estou falando 2 aulas não, tá? Eu estou falando 2 módulos. Tá? Então, vou sortear. Nós vamos fazer um criativo. Estou aqui com o staff do lado. Eu vou fazer um criativo. Nós vamos postar esse criativo no máximo até amanhã. E vocês vão junto comigo no dia 26, às 8 horas da noite, na próxima live. Nós vamos sortear e vocês, quem ganhar vai assistir. De repente eu tô bonzinho, eu sorteio mais. De repente eu tô bonzinho. Vai depender da interação. E as pessoas também têm que compartilhar também com os amigos. Isso, o mais importante, compartilhar, né? Porque, gente, nós estamos retomando as lives hoje, nós demos uma parada porque nós estamos focados nos nossos alunos, né? O início do curso ele é mais conturbado, né? Como a própria Marizinha falou, não sei nem por onde começar, não sei nem como tirar dúvidas. Então, a gente tá ali junto com eles, pegar na mão mesmo, tá? E agora nós estamos retomando. Toda quinta-feira, 8 horas da noite. Então, quinta-feira que vem, live e financeira e sorteio de 2. Não é 1, 2. E quem sabe eu faço mais algum. Quem sabe? Esse 17 e 17, já te falo, já explico de novo. Dois acessos, tá? O acesso vai ter um tempo, obviamente, para assistir, mas esse acesso
você vai poder assistir 2 módulos. Não é 2 aulas, é 2 módulos. Os módulos, em média, tem, eu não lembro, mas eu acho que é em torno de 10, 12 aulas cada módulo, tá? Então, eu vou sortear isso daí e aí vocês avaliam, certo? Bom, Clodoaldo, esse 17 e 17 que você falou, o 17 e 17, Clodoaldo, é a instrução normativa que tem lá dentro descrito como vai ser feito a habilitação do crédito, tá? Depois que o processo é transitado em julgado, depois que há o trânsito em julgado, você tem o despacho decisório, que é um número. Esse número você vai preencher na Perdecomp, tá? Você precisa, depois do trânsito julgado, você vai entrar com a habilitação. E a habilitação ela vai ser feita nos moldes da instrução normativa 17 e 17. É isso. Certo? Entendeu? Se for isso, tá maravilha. Se tiver entendido, só deixa um joinha pra mim que você entendeu aí, que eu vou tocar o barco aqui. Então, maravilha. Pessoal, então, eu vou ficando por aqui. Se você não me segue, já vou dizer aqui, ó, para essas 15 pessoas que estão na live, tá? Já vou deixar aqui as regras para vocês. As regras para participar do sorteio. Seguir a nossa página aqui no Instagram. Compartilhar para quantas pessoas? Não, é comentar, né? Comentar, né? Comentar marcando 2 pessoas. Isso. Tá? Curtir a postagem. Seguir no YouTube. Ah, não, no YouTube não, porque não tem como ver. Vinícius, perdi a live. Vinícius, graças aos seus colegas que aqui estão, essa live vai ficar gravada. Tá? Graças aos seus colegas e a toda essa interação que eles tiveram aqui, a live vai ficar gravada. Então, as regras para participar do sorteio. Olha só, Vinícius, na quinta-feira que vem nós vamos ter live às 8 horas da noite. Só vou definir onde vai ser, Instagram ou YouTube. Espero que seja no YouTube, porque lá eu consigo trazer de uma forma mais lúdica para vocês. Então eu vou sortear, olha só. A princípio, 2 acessos para o meu curso. Completo. 2 acessos a 2 módulos. Assim, do curso completo. Isso, do curso completo. Não vou, porque eu tenho cursos menores, né? Mas é do curso completo. Então, ou seja, o curso de formação do zero analista fiscal. É esse curso que vocês vão ter acesso. Então, vocês vão ter acesso a 2 módulos. Olha só, 2 módulos. E aí vai ter que... Nós vamos postar hoje ou amanhã no máximo uma imagem do sorteio. Vai precisar curtir a postagem e comentar com 2... E marcar 2 pessoas. Comentar marcando 2 pessoas. E seguir a nossa página, é óbvio, né? Que se não seguir, aí é brincadeira, né? Tá certo? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Para quem perdeu a live, ela vai ficar gravada, tá? Para vocês verem e reverem. Dúvidas? Comenta depois na live que eu vou responder, tá? Eu sempre tento, na medida do possível, ajudar todo mundo, tá? É lógico que não dá, sempre não dá, mas eu sempre tento, tá bom? Então lembrando, isso foi de agora, tá? Esse sorteio a gente não tinha planejado. Tava aqui e surgiu. É para ajudar principalmente a Marizinha aí que falou. Vamos ver, quem sabe a Marizinha não ganha. Beleza? Então, pessoal, já corre, segue a nossa página, que é o primeiro requisito, hein? Depois curte, depois comenta, marcando 2 pessoas. Maravilha? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Nossa live sobre exclusão da base de cálculo do CMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Administrativo versus judicial. Meu parecer, faça o judicial, não faça o administrativo, tá? Por causa de questionamentos futuros. Maravilha? Fiquem com Deus. Até a próxima live, dia 26 do 8 às 8 horas. Ainda vamos definir onde vai ser. E financeira. E até mais.